Em uma noite de inverno em Evansville, a terceira maior cidade indiana, um dedicado bombeiro de 51 anos, marido e pai, voltava para casa após um longo dia de trabalho. Quando se aproximou ali da porta da frente, passando pela entrada da garagem, foi surpreendido por vários tiros. E aí galera, beleza? Tudo certo? Bem-vindos de volta ao Crime Lines, o quadro do canal Rafa Master, onde a gente fala sobre casos, mistérios, crimes, ou seja, toda a patifaria que o ser humano é capaz de produzir. E no vídeo de hoje vamos contar o caso da misteriosa morte de Robert Dorr. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilha e me dê uma moralzinha, galera. Beleza? Tamo junto? E então, solta a intro. Wait, hurry up! He's killing my girlfriend! What is the problem? Upon the family member's arrival. Elizabeth Dorr, ou Becky, como preferia ser chamada, estava na cozinha ali preparando costelas de porco para o jantar. E o seu marido, o bombeiro Robert, chegaria por volta das 7 horas. Rob era um cara muito workaholic e às vezes cumprindo turnos até de 24 horas, respondendo a emergências e tudo mais. O trabalho que ele amava muito e servia na comunidade desde 1991. No inverno de 2019, ele completaria 3 décadas no combate aos incêndios. Só que naquela noite ele havia coberto meio turno para um colega. Já se passavam das 7 horas quando Becky ouviu a caminhonete dele chegando. E pela janela da cozinha ela deveria ter avistado ele saindo ali do veículo, com as lancheiras, garrafas térmicas e outros equipamentos. Então ela ouviu os pneus raspando ali no cascalho da entrada, só que de repente, sons de uma chuva de tiros. I need ambulance. What's the address? I need help, please. What's going on there? My husband just got shot. You said your husband just got shot? Yes. Stay on the line. I'll connect you to the ambulance service, okay? I got him on the phone. Rob. I don't know. I just heard a bunch of popping. Please get somebody here. Rob. What happened? I don't know. A polícia e os bombeiros chegaram rapidamente à casa, encontrando Rob gravemente ferido, lutando ali para respirar. Os seus colegas tentaram de tudo para salvá-lo, só que não havia o que fazer. Rob Dorr, 51 anos de idade, faleceu em sua garagem antes mesmo de ter sido colocado na ambulância, saindo baleado nas costas, ombro e na cabeça. O Rob era um bombeiro dedicado e ele amava o seu trabalho, só que o salário não era suficiente. E para poder completar a renda, ele passou a trabalhar no fast food Taco John's por 15 anos e, mais recentemente, ele estava vendendo plasma, que é uma parte do sangue ali utilizado para tratamento de doenças, queimaduras graves, entre outras coisas ali. E a pressão financeira aumentou mais ainda quando a Becky deixou o emprego. Rob tinha uma filha, Lindsay, que ficou devastada com a perca do pai. E o Rob, ele era um cara querido ali por toda a família e por toda a comunidade. Então, quem seria capaz de emboscá-lo em sua garagem? Os colegas de Rob achavam tudo muito estranho e aquela tragédia não era algo comum, né? Porque alguém emboscar um bombeiro e matar ele ali na frente de casa. Nenhum morador ou nem mesmo a Becky ouviu ali algo suspeito dias antes ou momentos antes. Nenhum cartucho foi encontrado na cena, o que sugeria que a arma utilizada fosse um revólver que retém os cartuchos. Os tiros atravessaram a garagem de Rob e atingiram as casas vizinhas, mas ninguém se feriu. E as análises ali das munições retiradas ali do corpo do Rob revelaram uma combinação em comum: projéteis de calibre pequeno mais balas .45, sugerindo o uso de um revólver Taurus Judy, que foi o foco da investigação. Mais tarde o FBI descobriu que uma Taurus Judy havia sido roubada 6 meses antes na River City Paint Shop, que é uma loja ali de tiros apenas a 5 milhas de distância ali da casa do Rob. Embora fosse provável que a arma tivesse vindo dessa loja, identificar o responsável pelos tiros era uma tarefa muito difícil. No dia seguinte ao assassinato, a Becky Dorr, ela foi ao quartel dos bombeiros para poder perguntar sobre a pensão do seu falecido marido. Como viúva, ela tinha direito a 75% dos fundos vitalícios, além de um benefício de $112 mil pela morte. E é claro que os colegas de Rob e os bombeiros, ainda abalados com a sua morte violenta, começaram a se questionar o fato de Beck estar buscando o pagamento da pensão a menos de 12 horas após a tragédia. Aparentemente não havia nenhum luto por parte da Beck. Uma semana depois, após o funeral, Beck foi chamada a prestar esclarecimentos à polícia e ao FBI. E ela repetiu com convicção todos os seus movimentos e contatos no dia do crime, parecendo ali que já tinha memorizado tudo. E para verificar sua versão, os investigadores analisaram os registros do celular da Beck e compararam com os dados da sua operadora telefônica. Então foi notado um detalhe suspeito.
Eles descobriram que ela recebeu uma ligação de um número de Evansville pouco antes do assassinato, mas essa chamada não aparecia no registro do celular. A Beck não mencionou também essa ligação para a polícia e a única explicação plausível é que ela havia apagado a chamada logo após recebê-la às 18h51. E o Rob, ele foi baleado menos de 10 minutos depois. Então os investigadores pediram que Beck fizesse anotações ao lado de cada número de telefone em seu registro para poder identificar a quem pertencia. E Beck lembrava de muitos detalhes do dia, como as costelas de porco, como ela preparou, os movimentos pela casa e até o comportamento do cachorro. No entanto, ela não se lembrava dessa conversa telefônica de 4 minutos que teve pouco antes da morte de Rob. Então o investigador disse: Whether you, I, or the other people that are in these rooms over here can change what happened. But you can, let me finish, cannot change what happened. But you can change it from how it goes on here now by telling the truth. Do you understand what I'm saying? I do. Okay, so take a deep breath and tell us who you talked to 5 minutes before your husband was killed in your driveway, getting out of his truck in the back of the head. We're asking you questions we know the answers to, Becky. Os investigadores já sabiam da resposta, eles não estavam blefando. A busca pelo número revelou o nome de um homem conhecido por Beck, Larry Richmond, um homem de 46 anos que era noivo de sua irmã, a Amanda. Larry havia sido condenado a 45 anos de prisão pelo assassinato de James Everett Montgomery, de 70 anos, em 1996, e ele estava em liberdade condicional há menos de um ano. This is your fiance, The one you don't know much about, correct? and I don't know much about him. Then what did you talk to him about? Well, he wanted to know if what Rob and I were doing coming this weekend. So what did you talk to him about? And do not lie, because we're telling you, answering your question, we already know the answer to. We know his history, we know everything about him. I don't know. I don't know what I know what happened wrong in my driveway, but I don't know who did it. I don't know. I honestly don't know who did it. Nothing about him calling until we pull it out of you. The longer you keep it up, the worse it looks on you. And I didn't even tell anybody to hurt my husband. Tell us what happened. Tell us what happened. I have only met him a few times. But you had a 5-minute conversation with him. He basically asked what we were up to. Does Rob work this weekend? A alegação de Beck não conhecer bem Larry parecia cada vez mais improvável, especialmente após fotos mostrando que eles passaram bastante tempo juntos, inclusive em um encontro duplo. Além disso, os registros telefônicos revelaram que Beck frequentemente apagava chamadas do seu celular. Os investigadores descobriram 28 chamadas apagadas, sendo 15 delas feitas ali 2 meses antes do assassinato. Todas para o noivo da sua irmã, mas sem mensagens de texto ou qualquer outra comunicação registrada, somente ligações. Embora os investigadores não pudessem confirmar o conteúdo dessas ligações, Beck continuou negando seu envolvimento na morte de Rob. No entanto, a sua prática de excluir as ligações levantaram suspeitas. A Beck admitiu que sabia que as chamadas podiam parecer comprometedoras ali para sua imagem, mas ela insistiu que não tinha nada a esconder. Toda vez que começava a ficar claro, ela dizia: "Eu não quero que vocês pensem que eu estava tendo um caso com ele, porque eu não tive um caso." I didn't want you to think that I was having an affair with him because I have not had an affair. O telefonema antes do assassinato não necessariamente indicou o caso, mas os detetives passaram a suspeitar ali de uma possível infidelidade por parte da Beck. E durante a busca na casa, os investigadores encontraram uma carta escrita por Rob para sua esposa, guardada em uma gaveta no quarto principal. E na carta, Rob mencionava ter visto mensagens de textos de celular ali, da Beck, sugerindo uma possível traição, embora não ficasse claro a quem ele estava se referindo. A Beck foi presa, acusada de obstrução da justiça por ter apagado as ligações na noite do assassinato e mentido para a polícia. Só que ela foi libertada sobre fiança e as acusações de obstrução foram posteriormente retiradas. Então os policiais começaram a vigiar Larry e seu filho, Larry Jr., para poder ali montar as peças faltantes do caso. O Larry Jr. ele trabalhava ali na River City Pawn Shop, de onde a Taurus foi roubada. E rapidamente ele foi levado para o interrogatório. Sobre a ameaça de acusações mais graves, o Larry Jr. rapidamente admitiu ter roubado o revólver da loja
e ele também entregou seu celular para os investigadores que continham mensagens trocadas com seu pai sobre essa arma, incluindo também uma foto. O Larry Jr. revelou que havia dado a arma ao pai 2 dias antes do assassinato de Robbie. Então o Larry pai se declarou culpado de possuir uma arma com número de série alterado e, já que ele estava numa condicional há menos de 1 ano, ele foi preso novamente. Então os detetives focaram novamente na esposa do Robbie, a Becky, como uma possível cúmplice. A polícia de Evansville convocou ela para testemunhar perante um grande júri do condado de Vanderburgh. Após o depoimento de Becky em julho de 2022, ela foi presa sob a alegação de perjúrio, que é mentir sobre juramento, assim como o seu suposto cúmplice, o Larry. Beck ficou sob custódia enquanto as acusações de conspiração e assassinato eram apresentadas. O caso passou por mais de 3 anos de investigação pelo FBI e autoridades locais e a Força-Tarefa de Crimes Cibernéticos do Condado de Vanderburgh. Larry Richmond e Elizabeth Fox Dorr foram acusados de assassinato do Robbie. A Beck se declarou inocente e estava se preparando ali para o julgamento em 2024. O caso de Larry ainda estava pendente. As evidências compiladas contra Beck permaneceram irregulares. Mesmo assim, o Estado argumentou que Beck tinha um motivo financeiro e que estava envolvido em um caso com Larry, o que teria sido um motivo adicional para matar o seu marido. A sua defesa negou a acusação que Beck tivesse conspirado para matar Robbie, afirmando que não havia provas concretas. Não havia qualquer evidência que Beck e Dorr teve qualquer conversa com alguém sobre matar o seu marido. Isso não existe, isso é uma sugestão especulativa e grandiosa para apoiar uma acusação que nunca deveria ter sido arquivada, disse sua defesa. Então o filho de Beck, Nathaniel, galera, testemunhou que sua mãe estava fixada na pensão do seu padrasto e falava sobre isso com frequência, o que gerava uma grande frustração ali na família. Era uma conversa quase diária, eu ficava frustrado várias vezes. Eu dizia: mãe, há procedimentos pelos quais temos que passar para poder chegar a esse ponto. O depoimento de Nate revelou um bilhete encontrado dentro de uma carta de condolências deixado ali no funeral de Robbie, que dizia: precisamos conversar. E era assinada por Larry. A Amanda, a noiva do Larry, ela não sabia de nada. Nate também revelou que o bilhete que Larry escreveu estava dizendo que o caso contra ela era muito fraco e que se ela ficasse de bico calado, não haveria julgamento. Porém, um colega de cela de Larry, depois que ele perdeu a condicional, afirmou que ele havia confessado o assassinato, alegando que estava tendo um caso com a Beck e que atirou no Robbie. Porém, essa confissão nunca foi usada no julgamento. A defesa de Beck questionou a falta de evidência sobre a cumplicidade no crime. O detetive, mesmo que não tivesse descoberto nenhuma comunicação direta entre Beck e Larry sobre o assassinato, ele tinha dúvidas sobre a versão dela. E aí a defesa perguntou: você não tem ideia do que eles falaram? E o detetive respondeu que não. Então Larry Jr. ele testemunhou que deu a arma roubada para o seu pai antes do assassinato e que viu Beck se encontrar com Larry, onde eles se beijaram. E ele falou assim: pessoal, meu pai estava no banco do motorista, ela estava no banco do passageiro e eu estava no banco de trás. Eles tiveram uma conversa, mas eu não conseguia ouvir porque eu estava no meu telefone. E aí o detetive disse: mas você não estava ouvindo? Não, eu não estava ouvindo. Após 4 horas de deliberação, o júri considerou Beck culpada de assassinato e conspiração. Na audiência de sentença, os 2 filhos da Beck falaram, sendo que Nate expressou com emoção a dor que as ações da sua mãe causou para toda a família, dizendo que agora eles estavam perdidos. E quando chegou a vez de Beck, ela aproveitou para reafirmar a sua inocência. Então seu advogado fez um longo discurso criticando o veredicto e anunciando a intenção de recorrer da sentença, independentemente do resultado. Regardless what the verdict says, I am innocent of these crimes. I never asked anyone to harm or murder my husband. My world came crashing down on the night of February 26, 2019. I was in shock, devastated, lost, and I've never really been the same since. E aos 52 anos, Elizabeth Dorr foi condenada a 60 anos por assassinato e 30 anos por conspiração, com as penas aplicadas consecutivamente. Para a filha de Robbie, a Lindsay, e para os seus colegas bombeiros, a sentença trouxe a justiça que eles esperavam. Embora nada traga o Robbie de volta, a justiça foi feita finalmente. A sentença de Elizabeth foi em junho de 2024 e os seus advogados planejavam recorrer. O julgamento de Larry Richmond foi marcado para agosto de 2024 e depois ele foi desmarcado e remarcado para 15 de maio de 2025. Os promotores buscam a sentença de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Então é isso, galera, chegamos mais no final de um caso do Crime Lines, a morte de Robbie, provavelmente arquitetada por Beck e Larry. Pessoal, se vocês não forem inscritos, se inscrevam, curtam, compartilhem e me dê uma moralzinha, beleza? Tamo junto? Então até a próxima!